Lição de vida. Nós aprendemos com Deus, com as Escrituras Sagradas e com o nosso amado pastor presidente. A diferença está em que alguns servos têm uma responsabilidade maior, ajudando o nosso pastor no trabalho do Senhor. Então, é muito bom estar à disposição de Deus, do nosso pastor, do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, servindo naquilo que Deus tem confiado, né? Entendemos que isso é uma chamada de Deus. Então, não é de quem corre, não é de quem quer, é de quem Deus se compadece. Ele confia os talentos necessários para a execução deste trabalho e nós estamos cooperando com o nosso pastor, como presbítero da igreja, responsáveis naquilo que nos é confiado, que é apto para ensinar. Essa é uma atribuição do presbítero da igreja, que é ensinar a palavra de Deus, procurar conduzir o rebanho do Senhor nos trilhos da sua palavra, sempre recebendo a orientação do nosso pastor e reproduzindo como temos aprendido com ele. Amém. Mas o senhor não nasceu presbítero? Não nasceu. O senhor é pernambucano, nasceu aqui em Pernambuco mesmo. Em que cidade? Quantos irmãos ao todo? O que o pai e a mamãe faziam? Fique à vontade. Pois bem, na verdade meu pai ele teve um primeiro casamento, de onde vieram 3 filhos, mas esse casamento não pôde ir adiante. Então meu pai conheceu a minha mãe, ela casou-se com ele, teve essa responsabilidade de criar os 3 primeiros filhos, ainda eram muito novos, e teve mais 3 do qual eu vim, né? Então são 4 rapazes comigo e 2 moças, né? E alguns já são crentes, já servem a Deus. A princípio eu comecei sozinho. O senhor foi o primeiro a ser alcançado? Isso. E essa minha conversão, quando adolescente, eu tinha amigos e até parentes, tenho até parentes que são evangélicos, mas eu não nasci num lar evangélico. Foi numa conversa entre amigos que me falaram do evangelho. Isso foi em que cidade? Em que local? Isso, na cidade de Catende, né? Catende. Eu sou natural da cidade de Catende. Nessa época, até antes do senhor conhecer Jesus, o senhor era bastante evangelizado? Havia um grupo que estava sempre chegando ao senhor e falando do amor, da graça de Jesus? Pois bem, como eu disse, a princípio, os meus amigos me falaram e disseram da volta de Jesus, e quem não estivesse preparado ia ficar. E aquilo a princípio me trouxe um assombro muito grande, né? Eu fiquei temeroso e eu posso observar que é interessante que desde criança que eu tenho uma sede muito grande pelas coisas de Deus. Acredito que quando eu comecei a ouvir o Evangelho pela boca dos meus amigos, juntando com esse apetite pelas coisas espirituais, eu fui despertado, né? Até que fui fazer uma visita à igreja e comecei a frequentar, mas essa decisão por seguir a Cristo mesmo, ela veio quando eu já estava na idade juvenil, aproximadamente 20 anos. 20 anos. Mas na adolescência chegou a frequentar. Escola dominical, cultos, eu frequentei, mas a decisão mesmo de servir fielmente foi quando eu já estava em Vitória de Santo Antão, né? Nós viemos para Vitória de Santo Antão devido a uma dificuldade financeira que meu pai enfrentou. Ele vivia do comércio, trabalhava no mercado público, mas houve uma decadência, né, no comércio, houve uma dificuldade, e nós tínhamos um irmão que já residia em Vitória de Santo Antão, e ele disse da prosperidade daquela cidade, nos informou sobre as possibilidades de emprego, e como nós já estávamos com uma idade que podíamos ingressar no mercado de trabalho, então, a princípio, veio um dos meus irmãos para estar junto com esse irmão que já estava lá. Ele e depois já estava casado, estabelecido. E aí, também devido às oportunidades que havia nesta cidade, eu também vim. E aí fiquei no ano de 97 aproximadamente, eu cheguei em Vitória de Santo Antão. Foi bastante difícil deixar minha terra natal. Eu saí de lá aos 15 anos. Então foi uma dificuldade, os amigos, toda uma história construída, né? Mas aí quando eu cheguei em Vitória,
De 97 a 2001, foi em 2001, no dia 21 de janeiro, que eu decidi seguir a Jesus. A gente queria mais pormenores desse dia 21 de janeiro. O que foi que aconteceu? Como é que foi esse encontro com o Senhor Jesus? Como eu disse a princípio, ficaram marcas no meu coração das experiências que, quando adolescente, frequentei a igreja e ouvi as palavras, né, aquelas palavras, mensagens poderosas, e não se pode dizer que não fica algo, né? Quem está afastado do Evangelho, por certo, testifica disso, fica alguma coisa lá dentro, né? Embora a pessoa depois passe a viver, né? Isso, fica lá, presente. E vez por outra vem uma lembrança, vem uma saudade. Então vinha essa lembrança, e quando eu cheguei em Vitória, eu fui para o mundo, graças a Deus, devido à formação que meus pais me deram. Apesar de não serem evangélicos, eles me deram uma boa formação. Eu, graças a Deus, nunca bebi, nunca fumei, não vivi uma vida de impurezas, moralmente falando. Deus me guardou. Eu não quero dizer que sou como Moisés, mas me considero como Moisés, que o nome Moisés significa preservado das águas, né? E o Senhor me preservou dos males do mundo. Acredito que o projeto que Ele já tinha na minha vida, Ele me separou, né? Como Ele disse a Jeremias, desde o ventre materno te santifiquei. Então o Senhor já vinha me preparando, porque Ele tinha interesse na minha vida, além de me salvar, um projeto, uma obra específica. E eu fiz uma coisa inusitada, né? Eu nunca tinha feito isso. Eu sempre, devido à formação, fui uma pessoa muito regrada, muito educada. Tive minha formação bem preparada pelos meus pais, mas cheguei aí a um carnaval. E quero contar isso, que é bastante interessante, que eu estava no meio daquela barulhada toda. Isso ainda lá em Vitória? Em Vitória já. E eu estava ali no meio de uma multidão muito grande, correndo atrás de um trio elétrico, né? E me lembro quando vi um jovem, ele inalou uma substância tóxica, né? Drogas, e caiu perto dos meus pés. E quando eu olhei para aquela circunstância assim, eu olhei para aquele jovem, uma voz entrou lá dentro do cordão de isolamento onde eu estava. No meio daquele barulho, eu pude ouvir a voz do Espírito Santo dizendo assim: eu não te criei para viver num ambiente como esse. Eu não te formei para isso. E ali o carnaval perdeu o sentido para mim. E aí começou a trazer à minha memória as palavras que eu ouvi na adolescência, dos cultos, das mensagens. E aí eu peguei os meus sapatos, coloquei nas mãos e fui para casa, desiludido com o mundo. Eu me sentia um peixe fora d'água. Eu entendi que o que eu queria mesmo, o mundo não podia me dar. Então, ninguém me forçou, ninguém me empurrou, ninguém me pressionou por decidir a seguir a Jesus. Foi uma decisão provocada pelo Espírito Santo, e eu tomei essa decisão no dia 21 de janeiro de 2001, como já disse. Cheguei para uma amiga que trabalhava comigo, que já era evangélica, e disse: olha, domingo eu quero ir para a igreja. Eu quero receber a Jesus como meu Salvador. Já foi decidido? Já fui decidido. Durante o dia o Espírito Santo fez a faxina, CDs de músicas seculares e outras coisas. Eu joguei fora, sequer dei às pessoas, e me livrei de muitas coisas, rasguei muita coisa também, fiz uma trouxa assim, né? E me livrei daquilo ali. E à noite eu fui praticamente só para confessar, né? Mas essa decisão havia sido tomada no coração mesmo. Que maravilha. Lembra da mensagem? Lembra da palavra específica daquela noite? Né? Mais ou menos. Eu já estava tão ansioso por que fizesse o convite logo, né? Que aí eu já fui o único na noite que se decidiu para Jesus, mas eu senti uma paz muito grande, indescritível, né? Foi o único? Fui o único. Naquele dia. Não teve vergonha de estar sozinho ali na frente? Não tive. Essa decisão foi uma coisa de Deus mesmo, no meu coração. Eu fui decidido de casa mesmo. Já estava esperando só o momento que ele fosse fazer o convite para eu ir à frente e, com a mão levantada, abrir meu coração para o Senhor. E foi isso que aconteceu, né?
minha vida a Jesus. Talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo agora estão também dizendo, bom, eu era como o senhor, irmão, eu nunca bebi, eu nunca fumei, e eu me sinto bem assim como eu sou. É preciso mesmo essa decisão? Houve diferença do antigo Marcelo para agora o Marcelo a partir do dia 21 de janeiro? Houve uma diferença entre aquele Marcelo e esse Marcelo agora? Com certeza, irmão Rossano, porque existem males que passam da nossa vista. Nós pensamos que apenas alguns males são males e que outros não são males. Assim como Nicodemos, que era aparentemente justo, Jesus disse a ele, necessário vos é nascer de novo. Então, por mais que eu me afastasse de alguns pecados, eu não podia me afastar da tendência pecaminosa, né, na qual nós já nascemos com ela. Então eu sentia essa necessidade de salvação, né, e atendi esse anseio da alma, porque a alma anseia por Deus, né? Jesus é chamado no livro de Ageu de desejado das nações. Então, indiretamente nós desejamos Ele, embora não o conheçamos. E às vezes a gente tenta preencher com outra coisa, até que se conheça Ele, e aí se sacia realmente a sede que há dentro da alma. Então, a partir daí, novas atitudes começaram a acontecer. Claro que a gente não está falando aqui de mágica. Hoje você é algo, você está em uma determinada situação, amanhã tudo muda. O que aconteceu para que se solidificasse o reino de Deus dentro de você? Quais foram os caminhos que você trilhou? Pois bem, eu sempre fui muito criterioso na escolha das amizades. E até mesmo no meio cristão, né? Sempre procurei pessoas que fossem mais espirituais, que tivessem um apego maior à Bíblia, ao cultos de oração, e isso me ajudou bastante, né? Eu tive, graças a Deus, tanto rapazes como moças, na mocidade da qual eu fiz parte, na congregação em Saldanha da Gama, Vitória de Santo Antão, e ali nós tínhamos uma consagração nos domingos pela manhã. Foi nessas consagrações que o Senhor foi trabalhando, me libertando de algumas coisas que eu precisava ser liberto, vencendo, né, a carne, o eu, e fui orando, buscando, e já fui me interessando pelo batismo com o Espírito Santo. Admirava bastante, era muito ansioso, querendo logo ser batizado com o Espírito Santo, e isso aconteceu 1 ano e 3 meses depois da minha conversão, né? Inclusive foi a irmã Judite quem estava pregando no dia, lá no congresso em Vitória de Santo Antão. Na época o gestor era o pastor Pedro Lins, que está com o Senhor, que é o pai do evangelista Jonatas Lins, né, que é o pastor setorial de Serinhaém. E ela estava ministrando e ela fez o apelo assim para quem quisesse ser batizado com o Espírito Santo, viesse à frente, né, convidou. E ela disse uma coisa interessante, ela disse assim, olha, faça um teste, uma prova, peça um sinal a Deus. Se você tem essa chamada que você sente no coração, peça para Ele confirmar lhe batizando. E eu tinha ainda alguns questionamentos sobre o que Deus queria depois da salvação para a minha vida. E eu aproveitei aquele momento e disse ao Senhor, Senhor, se Tu tens essa chamada comigo, aí eu disse no meu coração, na palavra, então me batiza hoje com o Teu Espírito. Aí fui à frente e vi algumas pessoas sendo batizadas, pensei que não seria, né? É normal, né? Dentro da nossa fragilidade, mas aí eu orei como aquele leproso de Mateus capítulo 8, né? Se Tu quiseres, Tu podes. Ele disse, podes purificar-me, e eu disse, podes batizar-me, né? E quando eu disse isso, já me peguei e falei, glória a Deus. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo e fiquei tão alegre, né? Saí com dor na bochecha, de tanto que eu ri. Irmão Marcelo, me alegrei muito. Uma coisa interessante, o senhor já era bem, gostava de instrução e já era bem introspectivo nesse momento. Há muitas pessoas que imaginam que o batismo com o Espírito Santo é pura emoção, é uma imitação, as pessoas estão de fato apenas reproduzindo aquilo que ouviram de outras, mas não dava para ser assim com o senhor, em virtude até da sua própria conduta intelectual. Foi de fato algo
extraordinário, acima ou além daquilo que a mente pode trazer para uma pessoa, não? Com certeza, e é interessante destacar, irmão Rossano, que eu tive a experiência, testifiquei que falei em línguas estranhas, mas na natureza humana frágil, eu pensei, será que eu aprendi? Isso não acontece só comigo, acontece com outras pessoas. Será que eu aprendi? Como assim? Parece-me que na hora veio uma dúvida, né? Será que realmente eu falei em línguas? Será que eu, ouvindo as pessoas falarem, aprendi a falar? Entendi. Né? E aí eu passei mais ou menos uns 15 dias nesse conflito interior, mas aí pedi uma confirmação, né? Que é o que toda pessoa que é batizada deve pedir, né? Se há alguma dúvida. E aí, com 15 dias aproximadamente, o Senhor me renovou, e aí, de fato, todas as dúvidas foram dissolvidas. No caso, é legítimo você chegar e dizer, Senhor, eu não quero ter dúvidas com relação a isso. Com certeza. Não tem problema. Não tem problema, e Deus entende isso. Deus quer que a gente realmente tenha uma experiência legítima, né? Não uma experiência, vamos dizer, reproduzida porque ouvimos alguma pessoa falar. Ele quer que não haja resquício de dúvida. Amém. Muito bem, 20 anos de idade, cheio da graça de Deus, assim, uma experiência que abre novos horizontes. Você está ávido, quer aprender de tudo, não é verdade? A gente quer se alimentar, comer um verdadeiro banquete em alguns instantes, em alguns segundos, só que não dá para isso, não é? Vontade, desejo de repente já ter um casamento com uma serva de Deus. Como foi esse primeiro período na igreja, com essas expectativas de jovem, com toda essa situação de ministério? Eu não sei se o senhor trabalhava na época ou não. Como é que estava toda essa situação? Pois bem, meu Senhor, assim que fui batizado, até antes mesmo, eu comecei a me envolver na obra da campanha evangelizadora. Nós tínhamos uma campanha na quinta-feira, que era nas casas dos irmãos, culto em ações de graças, que aproveitava para evangelizar, e eu fazia parte dessa campanha. Na sexta-feira, que era no sinal de trânsito, enquanto os carros paravam no sinal, nós entregávamos literatura. No sábado, que era uma cruzada também realizada em bairros. Todo sábado? Todo sábado. Então era quinta, sexta, sábado. Domingo é o dia todo, né? Escola dominical, campanha à tarde, culto à noite. Então a gente foi se envolvendo. E aí me perguntaram, né? O que é que você faz? Você prega, você canta? E aí eu disse, olha, pregar é muito difícil. Eu imagino que seja muito difícil ir lá para frente sem ter alguma coisa assim previamente preparado e depender, né, exclusivamente do Senhor. Então eu acho que eu podia me sair com mais facilidade para cantar, porque ainda que eu esquecesse eu podia levar a letra, né, e podia na hora ler, né? E aí aconteceu que eu comprei um primeiro playback, eu me lembro ainda como hoje, né, de um cantor, e me identifiquei bastante com ele, o timbre da voz, ao ponto das pessoas começarem a me apelidar, me chamando daquele cantor, né? Só que atrelava a cidade de Vitória, né? Certo. E aí sempre, vez por outra, quando me davam uma oportunidade, eu cantava nesses eventos cruzados, mas eu sentia muito fortemente no meu coração que Deus queria algo comigo na palavra. E eu me lembro como hoje, ainda hoje eu faço isso, né? Eu não tinha uma mesinha, uma escrivaninha para ler, e havia uma certa dificuldade também em casa, pessoas não evangélicas, e eu procurava evangelizar com a minha vida. Procurei sempre, com o meu estilo de vida, mostrar o Evangelho. Está aí uma situação para a gente trazer para o nosso telespectador também. Há muitas pessoas que realmente são sozinhas em casa, como servos de Deus. Como evangelizar? Trazer aquela palavra ou falar só quando solicitado, ou com testemunho? Como ser amável, continuar amando a família, mas ao mesmo tempo tendo a preocupação de levar o Evangelho a cada um deles, pai, mãe, irmãos, enfim. Isso se constitui uma tarefa muito difícil. É preciso que a pessoa que passa por isso peça muita sabedoria a Deus para que possa ganhar os seus parentes para Cristo, né? Eu me lembro que minha mãe ficou muito grata a Deus, ela ficou muito feliz porque viu que os meus outros irmãos, eles bebiam, viviam uma vida que trazia algumas dores de cabeça para ela, para o pai, nosso pai,
E quando ela viu eu me converter, que ela viu os frutos, ela começou a admirar, começou a se alegrar e dizer, olha, é diferente. Então, eu comecei a dar prazer à minha mãe, né? Prazer com o meu estilo de vida. É claro que há uma resistência por parte dos outros, eles se incomodam porque você não faz o que eles fazem, há chacotas, é normal que isso aconteça, né? Mas aí sempre bem equilibrado. As chacotas até fortalecem você, não? Sim. Não tem aquele efeito negativo. Pelo contrário, até fortalece você. Diz, puxa vida, está acontecendo comigo o que aconteceu com os apóstolos. Isso, e Jesus mandou alegrar-se, né? Alegrai-vos quando vos injuriarem, todo mal disserem contra vós mentindo, né? Então, eu passei por isso também, era dificultoso orar, né? Como eu já era batizado com o Espírito Santo, eu tinha que orar acompanhado com um microsystem, com uma música, um hino, porque aí quando eu me alegrava, eu aumentava o som para eles não ouvirem as línguas estranhas, né? Porque eles não entendiam o que era isso, né? Então eu lia a Bíblia numa tabuazinha que mãe usava para passar ferro. Na tábua de passar ferro? Ali era a minha escrivaninha. Muito bom, gostei. E apesar de estar exercendo assim o louvor, cantando, eu sentia esse desejo para a palavra, né? Aí eu lia e escrevia no caderninho já os temas, separava os textos, e não havia expectativa para a palavra, assim, não havia oportunidades. Quando alguém me via, associava já ao louvor, porque tinha me visto louvando, né? Inclusive, às vezes que eu tentei falar alguma coisa, não saiu. Não fui bem sucedido, não. Foi uma experiência até amargosa, né? E numa delas eu até disse, não prego, eu entendo que Deus não me chamou para isso. Mas eu dizia isso com a mente, mas dentro do meu ser ardia o desejo pela palavra, né? E eu aproveitava minhas férias no trabalho, né? Trabalhava em que nessa época? Eu trabalhei em farmácia, né? Trabalhei em gráfica, trabalhei em diversos setores, escola de cursos profissionalizantes, de escola técnica. Então foram muitos trabalhos. E eu usava os 30 dias de folga para círculo de oração, leitura da Bíblia. Minha folga era essa, né? Eu queria entender mais a Bíblia e comprava livros que tinha explicando versículo por versículo, aí abria a Bíblia, ia lendo o livro, Bíblia e livro, e anotando, e isso Deus já estava me preparando, já estava abrindo meu entendimento às Escrituras. Presbítero, se isso já era algo raro naquela época, em que as pessoas eram mais exigidas com relação à leitura, hoje está muito mais raro, não acha? Com certeza. Infelizmente, a Bíblia é muito admirada, mas pouco lida e pouco praticada. Né? Ela não é tão lida e praticada quanto é admirada. Ela é mais admirada do que lida e praticada, mas nós devemos amar a Bíblia Sagrada. Né? Há alguns jovens que chegam para mim, depois de algumas ministrações, e dizem assim, me indique um livro. Aí eu digo, a Bíblia. Claro que eu não sou contra livros que ajudam ao entendimento das Escrituras, né? Mas eu entendo que, em questão de prioridades, a Bíblia deve ocupar o primeiro lugar. Mesmo porque os bons livros têm de estar baseados na Bíblia, né? Eles pegam um texto da Bíblia e explicam, né? Então, ao invés de eu ir aos braços do rio, eu posso ir à fonte do rio, né? Que é a Bíblia Sagrada. Presbítero, nós vamos continuar nessa conversa. Vamos fazer apenas um rápido intervalo, são 3 minutinhos. Nós voltamos em instantes. Esse é o Lição de Vida. Aguarda só. Muito bem, já estamos de volta com o programa Lição de Vida, aqui pela Rede Brasil. E hoje nós estamos recebendo no programa o presbítero Marcelo Teles, que está nos contando a respeito da sua tremenda experiência com Deus. Se você quiser interagir conosco, você pode entrar na fanpage da Rede Brasil no Facebook. É Rede Brasil TV. E o nosso e-mail é o liçãodevida@rbc1.com.br. Isso tudo junto, sem cedilha e sem tio. E o nosso endereço postal é Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco. CEP 50-090-000. Nós estamos esperando, então, o seu contato. Eu quero mandar um alô muito especial mesmo para o nosso irmão Diel e a sua esposa, seus filhos Diego e Dayana.
o meu querido Josafá, dos Taxistas de Cristo. Deus abençoe sua vida, Josafá, e toda a família. E um alô especial para o auxiliar Flávio e todos lá da praia de Pontas de Pedra, lá em Goiânia, Pernambuco. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A gente continua então conversando com o presbítero Marcelo Pérez. Presbítero, então, nesse primeiro momento, ainda estava frustrado, pelo menos mentalmente, o desejo de pregar o Evangelho. Mas o coração latejava por isso. Ardia muito e aconteceu um divisor de águas na minha vida, uma experiência que eu tive com Deus que me marcou completamente. Pós-salvação, né? É evidente que na escala de valores a salvação é a maior experiência, né? Experiência da libertação, do perdão dos pecados, da vida eterna. Mas eu lembro que no ano de 2004, no período dos meses entre outubro e dezembro, eu resolvi fazer um pacto com Deus e estabelecer um momento específico de oração durante o dia. Eu ando me aproveitando até numa campanha como esta que nós estamos agora, que todo o estado de Pernambuco, inclusive o campo missionário, está separando uma hora por dia para estar orando, né, em prol da escola bíblica de obreiros e outros objetivos que o nosso pastor tem estabelecido. E eu lembro que eu disse assim a Deus: Deus, eu vou colocar o meu nome, eu vou colocar o horário que eu vou orar, de 11 à meia-noite. Eu aproveitava até o momento da mensagem, né, que transmitida pela Rede Brasil, eu assistia lá de Vitória, e eu orava nesse intervalo aí. Só que eu fiz mais, eu disse assim: Senhor, eu vou fazer de 11 a 1, porque de 11 à meia-noite é o propósito, e de meia-noite a 1 que eu quero uma experiência mais forte contigo. E é interessante que eu fui confidenciar esse propósito que eu fiz com um amigo meu, e ele disse: tem cuidado, viu? Que geralmente quem pede as experiências com Deus, tem pessoas que passam por um sofrimento muito grande. E eu, na hora, trouxe uma palavra de exortação para ele. Eu disse: olha, eu não acredito que todo mundo que pede experiências com Deus tem que passar numa UTI ou sofrer um acidente. Não. Existem pessoas que passam por experiências assim. Mas a experiência que eu estou buscando é de uma comunhão mais profunda. Eu sentia um ardor, um desejo no meu coração, uma fome, um apetite pelas coisas de Deus. E eu já estava mergulhando na palavra, e agora eu queria atender a essa voz que me chamava para um momento de mais intimidade na oração. E nós começamos esse período de oração, não foi fácil, os joelhos falavam muito alto, né? Ardendo, levanta, tá, não precisa disso tudo. Mas eu fazia pequenas vigílias em casa, a sós. Houve ocasiões que eu fui até 2, 3 da manhã, de 11 da noite por diante. Tendo de trabalhar no outro dia. Isso. E tirava, fazia essas vigílias. Frequentei muito o círculo de oração na parte da manhã, que é aquele período de oração, né? Que inclusive é pouco frequentado, né? Eu ia muito, via aquelas senhoras mais idosas, algumas com o rosto no chão, orando. E eu ia lá e dobrei o joelho também e comecei buscando a Deus, né? E no começo os céus pareciam de bronze, mas a voz me impelia a buscar a Deus. E eu lembro que entre novembro e dezembro, em uma ocasião, que orando em casa, a minha família... tempo desde quando você começou? Isso foi de outubro a dezembro, né? Então passou outubro, novembro, setembro a dezembro, setembro, outubro, quando chegou mais ou menos na metade de novembro, aí o céu abriu. Eu lembro, como eu disse já a princípio, que eu orava com um sonzinho, um microsystem do lado, e minha família ainda não evangélica, e eu estava de joelhos, e eu me lembro nitidamente, a porta do meu quarto fechada, e eu vi eu percebi quando entrou uma brisa, um vento dentro do meu quarto. Eu sequer abri os olhos, eu tive até um receio, um medo de abrir os olhos para ver o que era, mas fiquei quietinho no meu canto e aquela brisa encheu meu quarto, encheu meu coração. E assim, eu não tinha facilidade de falar em línguas estranhas, não. Eu não tinha o hábito de falar assim com frequência. Só quando o culto era bastante fervoroso, até porque eu não tinha o dom de variedade de línguas. E naquele momento, quando eu falei Jesus, aí eu recebi o dom de variedade de línguas. E eu me lembro que eu passei umas 3 horas só orando em línguas estranhas.
me levantei, melhor dizendo, todo lavado de suor. E para mim foi algo novo, inusitado. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. A verdadeira escada de Jacó, não foi, realmente. E o melhor de tudo é que aquilo foi o ponto inicial. Não foi uma experiência isolada, né? Eu buscava uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo de Deus, e eu acredito que ele encontrou no meu coração um ambiente onde ele podia fazer isso que ele fez. E a partir dessa experiência, eu digo ao senhor irmão Rossano e aos irmãos que estão assistindo este programa, que minha vida, ela deu um giro completamente, uma mudança totalmente diferente, uma experiência, um patamar espiritual muito mais amplo. Eu passei a ver Deus de uma forma diferente, né? Às vezes a gente vê Deus como um ser transcendente apenas, que está acima da nossa compreensão, que parece que está muito distante. Faltava me conhecer o Deus imanente que existe perto de nós. Pessoal, né? Isso. E eu passei a desfrutar desse relacionamento novo com o Espírito Santo. E aí todas as vezes que eu dobrava os joelhos, não precisava muito para alcançar o que eu queria. Quando eu dobrava o joelho, já vinha aquele rio de águas vivas que brotava de dentro para fora. E aí mais 2 horas. E eu até dizia, Senhor, mas orando em línguas estranhas esse tempo todinho. Mas ainda que eu não entendesse com a mente, né, eu entendia que eu estava falando, como Paulo disse, que o que ora em espírito ora bem. Né? E orar em espírito é orar em línguas estranhas. E eu me lembro de uma ocasião que Deus queria me dar mais. E eu estava assistindo uma pregação, uma mensagem, e lembro que já era gravado, não era ao vivo essa mensagem, e eu lembro quando o pregador... No cassetezinho? Já era DVD. Já era DVD. Aí o mensageiro, ele parou assim e disse, olha, Deus te escolheu para pregar a palavra. E ele vai te dar um sinal ainda hoje. E essa mensagem já era gravada, mas eu senti como se fosse aquela mensagem para mim, né? E eu me alegrei na hora, estava com 2 amigos, falei em línguas estranhas, assistindo essa mensagem, e corri para casa, porque eu entendia que esse sinal que ele tinha dito seria para hoje. E aí quando eu fui para casa, que dobrei os joelhos, não deu tempo de falar Jesus, né? Quando eu dobrei os joelhos, o Senhor me deu o dom de profecia no quarto da minha casa. E Ele me deu uma experiência tão fora do comum que Ele me usou para mim mesmo. Eu nunca tinha tido uma experiência como esta. Eu me lembro que o Senhor tanto deu o dom de profecia como me usou em interpretação de línguas. Eu orava em línguas estranhas e ao mesmo tempo eu sabia o que estava dizendo. Eu entendia em português o que eu estava dizendo. E o Senhor disse assim a mim, daqui a 1 ano você vai ser auxiliar de trabalho, porque eu escolhi você para a minha obra. Glória a Deus. E disse, você não prega e sente dificuldade de pregar, mas eu faço contigo feito eu fiz com Jeremias. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E eu me lembro que naquela dimensão espiritual muito forte, a minha mão veio literalmente nos meus lábios e tocou. E eu chorava muito porque Deus também falou das lutas que eu passaria por causa desse chamado. E eu passei praticamente a partir dali 1 semana me queixando, não passo de uma criança. Eu usei inclusive a argumentação de Jeremias, né? Não tenho condições, não passo de uma criança. Mas era muito forte a experiência e a partir dali Deus passou a ser uma realidade mais presente, porque comunhão é isso. Comunhão é Deus no dia a dia, é Deus 24 horas. Deus não quer ser apenas o nosso Deus nos finais de semana, né, nos domingos, ou qualquer dia que seja. Deus quer comunhão, e comunhão é dia a dia. É 24 horas Deus. E eu ia para o trabalho, trabalhava, não deixei de trabalhar, mas sentia a presença de Deus. Houve ocasiões que eu estava em oração, que eu sentia literalmente uma pessoa do meu lado. Meu lado direito esquentava completamente e vez por outra vinha uma paz indescritível, uma sensação de frescor, de bem-estar, um refrigério, né? Tipo quando a gente chega suado de um ambiente e entra no ar-condicionado, e vinha aquela quietude interior, e aquelas experiências foram crescendo, e de fato, como Deus disse, foi assim. Eu comecei a ler a Bíblia
E eu sentia Deus me orientando nas Escrituras. Olha, isso aqui quer dizer isso aqui. Isso aqui quer dizer isso aqui. E um ano depois, realmente, no dia 11 de dezembro de 2005, um ano depois dessa experiência, eu fui separado do trabalho, como o Senhor havia me dito, né? Ele me mostrou a minha esposa, depois que eu comecei a ter essa comunhão mais íntima, eu estava orando, né? E dizendo: Senhor, eu tenho esperado uns 2, 3 anos sem ninguém, e eu não quero escolher sem a tua orientação. Eu acredito que tu tens a pessoa certa para mim, e eu submeto essa escolha ao teu senhorio. Me mostre. E eu chorei, fui sincero com Deus. E eu me lembro que me deitei. Era muito difícil sair da igreja e ver os meus colegas, um sair com a namorada, o outro também, e eu sem ninguém. Eu sentia muita dificuldade e me sentia só, né? E eu orava dizendo: Senhor, tu disseste a Adão, não é bom que o homem esteja só. E aí eu lembro que eu tive um sonho, eu vi um campo muito verde, e estava eu neste campo, e era uma grama muito verde, o céu branco, e eu estava pegado na mão de uma moça. Ela era muito branquinha, menor do que eu um pouco, e vi que ela não era nem forte demais, nem magrinha. Eu podia ver o físico dela, vi o rosto bem redondo, os cabelos encaracolados, e eu não via o rosto, mas eu via todo o formato dela, todo o jeitinho dela eu pude ver. E me acordei feliz demais, porque parecia um sonho muito real. E houve uma ocasião em que eu estava no Templo Matriz, lá em Vitória, e algumas mocidades foram convidadas para participar do culto de estudo para os jovens. E quando eu estava lá cultuando, eu olhei para um grupo jovem que veio da Coab, Bela Vista, lá de Vitória, e localizei a moça. Do jeito que você tinha Do jeito que eu vi no sonho. Quando eu a vi, eu disse: esta é a moça que Deus havia me mostrado. Amém, Jesus. E aí eu procurei saber quem era ela por outras pessoas, acerca do seu testemunho. Consegui o telefone dela, não fui de vez, né? Mandei uma mensagem, me identifiquei, que a admirava. E aí fui fazer uma visita na congregação onde ela congregava. Nesse tempo já ministrava a palavra? Já comecei, já era auxiliar no trabalho, já estava pregando, mas ela muito prudente, viu? Apesar de eu ser obreiro, ela sempre muito criteriosa. Inclusive ela não aceitou no começo. Ela dizia que só queria estudar, que não tinha no momento nenhuma ideia de namoro para noivar e casar. Os pais dela cristãos também, crentes? Não, apenas a mãe. Apenas a mãe, mas o pai super gente boa. E eu comecei visitando a congregação, onde ela congregava, e a gente manteve esse contato. E eu esperei 6 meses. Você já tinha convicção, não é? Deus tinha falado. E eu pedi ao Senhor para falar com ela. Ficou só aguardando o momento do Senhor revelar para ela. Foi. E Deus fez isso mesmo, Ele falou com ela. Eu fiz a minha parte, né? E Deus fez a parte dele. E é interessante que quando a gente começou a namorar, de fato, eu separei um dia. E eu ia uma vez na semana na casa dela, porque eu era muito ocupado na obra. Já fui vice-dirigente de mocidade, da matriz, já cooperei como professor do discipulado, como professor de jovens, depois fui assumir uma escola dominical, depois fui vice-superintendente das escolas dominicais lá em Vitória. Então eu era bastante ocupado e eu só ia uma vez por semana na casa dela. E eu me lembro que um dia eu disse: hoje que eu vou na casa da irmã Gilnaide, eu vou falar do meu chamado para ela. E eu pensei isso no meu coração, né? Quando eu saí de casa, que cheguei na casa dela... Vocês eram apenas amigos? Não, já estávamos namorando. Já estavam namorando. Tínhamos começado recentemente, não dava uns 30 dias. E eu senti que era a moça que Deus tinha me mostrado, e disse: vou revelar a minha chamada, porque a minha chamada também inclui ela. Isso. Eu preciso da ajuda dela, da cooperação. E quando eu disse a ela assim: olha, eu preciso te contar uma chamada que Deus tem na minha vida.
Aí ela me disse, não precisa me contar, porque Deus já me falou. Glória a Deus. E eu disse assim, eu duvido que Deus lhe falou. Mas ela disse, falou. Ontem à noite eu tive um sonho, ela contou o sonho, nossa. Era a sua chamada? Era a chamada. E eu estava do seu lado, assim, assim, assim. Então Deus é primeiro, né? Deus foi na noite, entrou na mente dela através de sonhos e revelou. Então aquilo ali foi muito forte, muito forte. E o Senhor foi me abençoando, né? Na mensagem, foi me dando entendimento na palavra. E eu já tinha aquele caderninho onde eu anotava as mensagens, aí chegou um dia em que me deram uma oportunidade, né? E aí eu fui com aquele pé atrás, né? Será que vai ser como das outras vezes? Ou o que Deus falou realmente, que tinha colocado as palavras na minha boca, vai acontecer? E aí o Senhor nos deu entendimento, nós falamos a palavra, abençoou a igreja, e o Senhor começou a abençoar, e abençoar muito na mensagem, me abriu o entendimento mesmo, eu pude ver pessoas sendo abençoadas através da palavra. 4 anos depois, no ano de 2009, também no finalzinho do ano, fui separado para diácono, para cooperar como diácono, e ainda lá em Vitória. Em Vitória de Santo Antão. E aí Deus foi ampliando. Eu me lembro numa vigília que eu tive uma visão, que eu vi uma porta muito bonita na minha frente, e vi, quando eu tinha a intenção de abrir essa porta, e a voz disse, não precisa, e quem vai abrir sou eu. Amém. Aí abriu uma porta, abriu outra, abriu outra, abriu outra, abriu outra, e eu não via o final das portas. Eu só ouvia o barulho dos trincos abrindo as portas. E aí o Senhor disse assim, eu vou abençoar o seu ministério, eu vou usar você na palavra, eu vou abrir muitas portas. E numa dessas vigílias eu tive uma visão também, em que eu estava numa plataforma pregando e o pastor presidente estava atrás. E eu cheguei para a moça que eu namorava, que hoje é minha esposa, e disse, olha, Deus vai nos levar para o Recife. Então, às vezes que eu vim com os amigos para congressos aqui, ouvi o pastor Ailton Júnior, que no sábado é a grande mensagem também com ele, né? Sempre ele traz a mensagem do sábado, e a gente vinha e eu ficava olhando para os prédios assim, e os meus amigos diziam, por que tu fica olhando assim para Recife? Eu disse, porque o Senhor disse que ia me trazer para cá. Eu não sei em qual desses prédios eu vou morar, mas eu vou vir para cá que o Senhor me revelou. O senhor já estava procurando o prédio? Já estava querendo saber qual era, né? Porque o Senhor havia me dito isso. Eu me lembro numa ocasião que estava assistindo uma mensagem do pastor presidente, transmitida pela Rede Brasil, e ele estava dando uma doutrina, né? Nesse dia ele se emocionou bastante, falando da obra, do seu zelo com a obra, que é característico dele, né? E eu lembro que ele disse assim, ó Deus, levanta obreiros para cooperar nessa seara, para me ajudar nessa obra, né? E as lágrimas vieram no meu rosto, e eu me lembro que eu encostei a mão assim no microciste e disse assim, tenha paciência, meu pastor, eu já estou chegando aí. Eu estou chegando para lhe ajudar. Glória a Deus. E Deus cumpriu esta palavra, usou outras pessoas. Eu lembro de um ciclo de oração também, onde uma irmã, já estava no finalzinho do ciclo de oração, uma irmã recebeu a oportunidade para dar uma palavra e ela veio e disse, olha, eu ia só deixar um versículo, mas Deus me deu uma mensagem para este homem, este moço aqui. E o que Deus queria falar através dela, ele não falou em português. Ela disse algumas palavras em português, mas de repente ela foi tomada, né, em variedades de línguas. E eu entendi, irmão Rossano, aqui na mente. Glória a Deus. E o Senhor disse assim a mim, eu estou promovendo um dia em que vou trazer o meu ungido para perto de ti. Ele te ouvirá e ele te levará para perto dele. Isso foi dito no sábado, numa festa do ciclo de oração. Em que ano? No ano de 2012. Foi 2011, melhor dizendo. 2011. Isso foi dito num sábado. Então, num dia depois, no domingo, eu estava pregando em Garanhuns e o pastor presidente apareceu lá. Então ele realmente veio para esse evento, no Congresso de Jovens. Imagina como eu fiquei, né?
Ele chegou na hora, eu não esperava, né? Já estava na expectativa de pregar, né? Que já gera uma expectativa, um nervosismo, né? Por causa da grande responsabilidade. E quando eu olho, chega o pastor presidente, e aí eu fiquei bastante nervoso, mas ele me acalmou, chegou e disse: olha, eu já fui jovem como você, fique à vontade para pregar, e o Senhor nos ajudou. E depois desse encontro, aí o nosso pastor, ele nos convidou para cooperarmos aqui no Recife. Nós estamos fazendo isso, cooperando com o nosso amado pastor com muita alegria. Nós agradecemos a ele pela oportunidade, a minha esposa, a minha família, né? Tem sido bastante abençoada através do pastor presidente Ailton José Alves. Em rápidas palavras, foi importante também a sua utilização aqui na Rede Brasil. Foi importante para o senhor, como foi importante para a Rede Brasil, através do senhor, a Rede Brasil poder levar as mensagens aos mais longínquos encontros? Foi um desafio muito grande. Eu posso dizer que saí dos canaviais, né? Para estar na frente das câmeras, então o nervosismo é natural, né? O nervosismo até com aqueles que são mais experientes podem testificar disso, mas eu lembro em Vitória, um dia que eu estava trabalhando numa escola técnica, e eu disse, tinha um canal local lá, e eu procurei saber quanto era para pagar, para ter um espaço de 30 minutos para pregar a palavra, mas era muito caro. E aí eu disse, isso é coisa da minha cabeça, televisão é muito. Mas aí quando surgiu essa oportunidade que o pastor nos confiou a responsabilidade de estarmos cooperando no programa Deus Fala ao Coração, né? Na quarta-feira, então eu fiquei bastante apreensivo, mas me lembrei de uma visão que eu tive um dia em que eu estava numa estrutura, estava tipo um palanque, e eu tinha uma bandeja na mão, e nessa bandeja havia um pão, que uma hora eu olhava era um pão, outra hora eu olhava e era a Bíblia Sagrada, e era o pão e era a Bíblia. E uma multidão na minha frente faminta, dizendo, me dá um pedaço. Tinha gente que gritava, urrava, um por cima do outro. E eu me lembro que eu estava só, ia de um lado, dava um pedacinho a um, e o outro já gritava de lá. E aí quando hoje eu me encontro de frente das câmeras na Rede Brasil, sabendo que muitas pessoas, tanto no nosso estado, como no Brasil, como fora do Brasil, estão ali assistindo o programa Deus Fala ao Coração e sendo alimentadas pela palavra, eu vejo o cumprimento desta visão extraordinária que Deus deu. Então Deus tem sido muito gracioso e Deus tem operado maravilhas, Deus tem feito coisas grandiosas. Um dia desses em oração, até chegar de um culto bastante abençoado, eu dobrei o joelho e disse, Deus, como tu sendo Deus podes usar o barro? Ele podia usar o ouro, a prata, que são elementos tão caros, mas usa o barro para que o nome dele seja glorificado. Eu sinto muito que com certeza, essa lição de vida deveria haver uma continuação. Temos um pouquinho mais de 1 minuto, 10 minutos, e eu gostaria que, ainda nesse finalzinho, se eu pudesse trazer uma palavra de evangelismo para o nosso telespectador, logo depois estivesse orando por ele, fique à vontade. Pois bem, deixamos o versículo base para este testemunho, que é Tiago capítulo 4, versículo 8, chegados a Deus e ele se chegará a vós. E nós podemos embasar nossa experiência pessoal neste versículo. Eu não fui a Deus em busca de suas bênçãos, eu fui a Deus em busca de Deus. Aleluia. E eu tive essa experiência e pude ver que Deus é melhor do que as bênçãos que Ele pode me oferecer. E é isso que a gente quer dizer isso para você. Deus pode lhe conceder bênçãos inúmeras, né? Porque o Senhor faz chover sobre os justos e injustos. É a graça comum. Mas Ele quer que você tenha Ele na sua vida. Pode orar, pastor. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos por essa oportunidade feliz que o Senhor nos concede de estarmos no programa Lição de Vida, Senhor. Este programa que tem abençoado tantas pessoas. Te agradecemos pela vida do nosso muito digno, amado pastor presidente, o anjo da igreja, que o Senhor tem dado esta visão, Senhor, tão ampla da tua obra.
Continua abençoando ele, a irmã Judite Alves, o evangelista Tony Campos, Senhor, que está cooperando com o nosso pastor aqui na Rede Brasil, irmão Rossano, toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação. Ó Senhor, continua glorificando o teu nome, te agradeço. Continua ajudando pessoas, curando, restaurando, libertando, e que esse testemunho seja um testemunho que venha, Senhor, empolgar o coração das pessoas a buscarem a tua face, a fim de que vejam a tua glória. Que seja assim, no nome do teu bendito Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. O programa Lição de Vida chega ao fim. Nós queremos agradecer a sua companhia e a presença do nosso presbítero Marcelo Teles nesse dia. Que Deus continue abençoando. Muito obrigado por você. Fique na maravilhosa paz do Senhor Jesus e não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Sinto bem assim como eu sou. É preciso mesmo essa decisão? Houve diferença do antigo Marcelo para agora o Marcelo a partir do dia 21 de janeiro? Houve uma diferença entre aquele Marcelo e esse Marcelo agora? Com certeza, irmão Rossano, porque existem males que passam da nossa vista. Nós pensamos que apenas alguns males são males e que outros não são males. Assim como Nicodemos, que era aparentemente justo, Jesus disse a ele: necessário vos é nascer de novo. Então, por mais que eu me afastasse de alguns pecados, eu não podia me afastar da tendência pecaminosa, na qual nós já nascemos com ela. Então, eu sentia essa necessidade de salvação, e atendi esse anseio da alma, porque a alma anseia por Deus, Jesus é chamado no livro de Ageu de desejado das nações. Então, indiretamente nós desejamos Ele, embora não o conheçamos. E às vezes a gente tenta preencher com outra coisa, até que se conheça Ele, e aí se sacia realmente a sede que há dentro da alma. Então, a partir daí, novas atitudes começaram a acontecer. Claro que a gente não está falando aqui de mágica. Hoje você está em uma determinada situação, amanhã tudo muda. O que aconteceu para que se solidificasse o reino de Deus dentro de você? Quais foram os caminhos que você trilhou? Pois bem, eu sempre fui muito criterioso na escolha das amizades. E até mesmo no meio cristão, sempre procurei pessoas que fossem mais espirituais, que tivessem um apego maior à Bíblia, ao cultos de oração, e isso me ajudou bastante. Eu tive, graças a Deus, tanto rapazes como moças, na mocidade da qual eu fiz parte, na congregação de Saldanha da Gama, Vitória de Santo Antão, e ali nós tínhamos uma consagração nos domingos pela manhã. Foi nessas consagrações que o Senhor foi trabalhando, me libertando de algumas coisas que eu precisava ser liberto, vencendo a carne, o eu, e fui orando, buscando, e já fui me interessando pelo batismo com o Espírito Santo. Admirava bastante, era muito ansioso, querendo logo ser batizado com o Espírito Santo, e isso aconteceu 1 ano e 3 meses depois da minha conversão. Inclusive foi a irmã Judite quem estava pregando no dia, lá no congresso em Vitória de Santo Antão. Na época o gestor era o pastor Pedro Lins, que está com o Senhor, que é o pai do evangelista Jonatas Lins, que é o pastor setorial de Serinhaém. E ela estava ministrando e ela fez o apelo assim para quem quisesse ser batizado com o Espírito Santo, viesse à frente, convidou. E ela disse uma coisa interessante, ela disse assim: olha, faça um teste, uma prova, peça um sinal a Deus. Se você tem essa chamada que você sente no coração, peça para Ele confirmar lhe batizando. E eu tinha ainda alguns questionamentos sobre o que Deus queria depois da salvação para a minha vida. E eu aproveitei aquele momento
e disse ao Senhor: Senhor, se tu tens essa chamada comigo. Aí eu disse no meu coração: na palavra. Então me batiza hoje com o teu Espírito. Aí fui à frente e vi algumas pessoas sendo batizadas. Pensei que não seria, né? É normal, né? Dentro da nossa fragilidade. Mas aí eu orei como aquele leproso de Mateus capítulo 8, né? Se tu quiseres, tu podes. Ele disse: podes purificar-me. E eu disse: podes batizar-me, né? E quando eu disse isso, já me peguei e falei: glória a Deus. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo e fiquei tão alegre, né? Saí com dor na bochecha, de tanto que eu ri. Irmão Marcelo, me alegrei muito. Uma coisa interessante, o senhor já era bem, gostava de instrução e já era bem introspectivo nesse momento. Há muitas pessoas que imaginam que o batismo com o Espírito Santo é pura emoção, é uma imitação, as pessoas estão de fato apenas reproduzindo aquilo que ouviram de outras, mas não dava para ser assim com o senhor, em virtude até da sua própria conduta intelectual. Foi de fato algo extraordinário, acima ou além daquilo que a mente pode trazer para uma pessoa, não? Com certeza, e é interessante destacar, irmão Rossano, que eu tive a experiência, testifiquei que falei em línguas estranhas, mas na natureza humana frágil, eu pensei: será que eu aprendi? Isso não acontece só comigo, acontece com outras pessoas também. Será que eu aprendi? Como assim? Parece-me que na hora veio uma dúvida, né? Será que realmente eu falei línguas? Ou será que eu, ouvindo as pessoas falarem, aprendi a falar? Entendi. Né? E aí eu passei mais ou menos uns 15 dias nesse conflito interior, mas aí pedi uma confirmação, né? Que é o que toda pessoa que é batizada deve pedir, né? Se há alguma dúvida. E aí, com 15 dias aproximadamente, o Senhor me renovou e aí, de fato, todas as dúvidas foram dissolvidas. No caso, é legítimo você chegar e dizer: Senhor, eu não quero ter dúvidas com relação a isso. Com certeza. Não tem problema. Não tem problema, e Deus entende isso. Deus quer que a gente realmente tenha uma experiência legítima, né? Não uma experiência, vamos dizer, reproduzida porque ouvimos alguma pessoa falar. Ele quer que não haja resquício de dúvida. Amém. Muito bem, 20 anos de idade, cheio da graça de Deus, assim, uma experiência que abre novos horizontes. Você está ávido, quer aprender de tudo, não é verdade? A gente quer se alimentar, comer um verdadeiro banquete em alguns instantes, em alguns segundos, só que não dá para isso, não é? Vontade, desejo de repente já ter um casamento com uma serva de Deus. Como foi esse primeiro período na igreja, com essas expectativas de jovem, com toda essa situação de ministério? Eu não sei se o senhor trabalhava na época ou não. Como é que estava toda essa situação? Seguir lição de vida. Nós aprendemos com Deus, com as Escrituras Sagradas e com o nosso amado pastor presidente. A diferença está em que alguns servos têm uma responsabilidade maior, ajudando o nosso pastor no trabalho do Senhor. Então, é muito bom estar à disposição de Deus, do nosso pastor, do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, servindo naquilo que Deus tem confiado, né? Entendemos que isso é uma chamada de Deus. Então, não é de quem corre, não é de quem quer, é de quem Deus se compadece. Ele confia os talentos necessários para a execução deste trabalho e nós estamos cooperando com o nosso pastor, como presbítero da igreja, responsáveis naquilo que nos é confiado, que é apto para ensinar. Essa é uma atribuição do presbítero da igreja, que é ensinar a palavra de Deus, procurar conduzir o rebanho do Senhor nos trilhos da sua palavra, sempre recebendo a orientação do nosso pastor e reproduzindo como temos aprendido com ele. Amém. Mas o senhor não nasceu presbítero? Não nasceu. O senhor é pernambucano, nasceu aqui em Pernambuco mesmo. Em que cidade? Quantos irmãos ao todo? O que o pai e a mamãe faziam? Fique à vontade. Pois bem,
Na verdade, meu pai ele teve um primeiro casamento, de onde vieram 3 filhos, mas esse casamento não pôde ir adiante. Então meu pai conheceu a minha mãe, ela casou-se com ele, teve essa responsabilidade de criar os 3 primeiros filhos, ainda eram muito novos, e teve mais 3 do qual eu vim, né? Então são 4 rapazes comigo e 2 moças, né? E alguns já são crentes, já servem a Deus. A princípio eu comecei sozinho. O senhor foi o primeiro a ser alcançado? Isso. E essa minha conversão, quando adolescente, eu tinha amigos e até parentes, tenho até parentes que são evangélicos, mas eu não nasci num lar evangélico. Foi numa conversa entre amigos que me falaram do Evangelho. Isso foi em que cidade? Em que local? Isso, na cidade de Catende, né? Eu sou natural da cidade de Catende. Nessa época, até antes do senhor conhecer Jesus, o senhor era bastante evangelizado? Havia um grupo que estava sempre chegando ao senhor e falando do amor, da graça de Jesus? Pois bem, como eu disse, a princípio, os meus amigos me falaram e disseram da volta de Jesus, e quem não estivesse preparado ia ficar. E aquilo a princípio me trouxe um assombro muito grande, né? Eu fiquei temeroso, e eu posso observar que é interessante que desde criança que eu tenho uma sede muito grande pelas coisas de Deus. Acredito que quando eu comecei a ouvir o Evangelho pela boca dos meus amigos, juntando com esse apetite pelas coisas espirituais, eu fui despertado, né? Até que fui fazer uma visita à igreja e comecei a frequentar, mas essa decisão por seguir a Cristo mesmo, ela veio quando eu já estava na idade juvenil, aproximadamente 20 anos. 20 anos. Mas na adolescência chegou a frequentar. Escola dominical, cultos, eu frequentei, mas a decisão mesmo de servir fielmente foi quando eu já estava em Vitória de Santo Antão, né? Nós viemos para Vitória de Santo Antão devido a uma dificuldade financeira que meu pai enfrentou. Ele vivia do comércio, trabalhava no mercado público, mas houve uma decadência, né, no comércio, houve uma dificuldade, e nós tínhamos um irmão que já residia em Vitória de Santo Antão, e ele disse da prosperidade daquela cidade, nos informou sobre as possibilidades de emprego. E como nós já estávamos com uma idade que podíamos ingressar no mercado de trabalho, então, a princípio, veio um dos meus irmãos para estar junto com esse irmão que já estava lá. Ele e depois estava casado? Já estava casado, estabelecido. E aí, também devido às oportunidades que havia nesta cidade, eu também vim. E aí fiquei no ano de 97 aproximadamente, eu cheguei em Vitória de Santo Antão. Foi bastante difícil deixar minha terra natal. Eu saí de lá aos 15 anos, então foi uma dificuldade, os amigos, toda uma história construída, né? Mas aí quando eu cheguei em Vitória, de 97 a 2001, foi em 2001, no dia 21 de janeiro, que eu decidi seguir a Jesus. A gente queria mais pormenores desse dia 21 de janeiro. O que foi que aconteceu? Como é que foi esse encontro com o Senhor Jesus? Como eu disse a princípio, ficaram marcas no meu coração das experiências que, quando adolescente, frequentei a igreja e ouvi as palavras, né, aquelas palavras, mensagens poderosas, e não se pode dizer que não fica algo, né? Quem está afastado do Evangelho, por certo, testifica disso, fica alguma coisa lá dentro, né? Embora a pessoa depois passe a semente, né? Isso, fica lá, presente. E vez por outra vem uma lembrança, vem uma saudade. Então vinha essa lembrança, e quando eu cheguei em Vitória, eu fui para o mundo, graças a Deus, devido à formação que meus pais me deram. Apesar de não serem evangélicos, eles me deram uma boa formação. Eu, graças a Deus, nunca bebi, nunca fumei, não vivi uma vida de impurezas, moralmente falando. Deus me guardou. Eu não quero dizer que sou como Moisés, mas me considero como Moisés, que o nome Moisés significa preservado das águas, né? E o Senhor me preservou dos males do mundo. Acredito que um projeto
o projeto que ele já tinha na minha vida, ele me separou, né? Como ele disse a Jeremias, desde o ventre materno te santifiquei. Então o Senhor já vinha me preparando, porque ele tinha interesse na minha vida, além de me salvar, um projeto, uma obra específica. E eu fiz uma coisa inusitada, né? Eu nunca tinha feito isso. Eu sempre, devido à formação, fui uma pessoa muito regrada, muito educada. Tive minha formação bem preparada pelos meus pais, mas cheguei aí a um carnaval. E quero contar isso, que é bastante interessante, que eu estava no meio daquela barulhada toda. Isso ainda lá em Vitória? Em Vitória já. E eu estava ali no meio de uma multidão muito grande, correndo atrás de um trio elétrico, né? E me lembro quando vi um jovem, ele inalou uma substância tóxica, né, drogas, e caiu perto dos meus pés. E quando eu olhei para aquela circunstância assim, eu olhei para aquele jovem, uma voz entrou lá dentro do cordão de isolamento onde eu estava. No meio daquele barulho, eu pude ouvir a voz do Espírito Santo dizendo assim: eu não te criei para viver num ambiente como esse. Eu não te formei para isso. E ali o carnaval perdeu o sentido para mim. E aí começou a trazer à minha memória as palavras que eu ouvi na adolescência, dos cultos, das mensagens. E aí eu peguei os meus sapatos, coloquei nas mãos e fui para casa, desiludido com o mundo. Eu me sentia um peixe fora d'água. Eu entendi que o que eu queria mesmo, o mundo não podia me dar. Então, ninguém me forçou, ninguém me empurrou, ninguém me pressionou por decidir a seguir a Jesus. Foi uma decisão provocada pelo Espírito Santo, e eu tomei essa decisão no dia 21 de janeiro de 2001, como já disse. Cheguei para uma amiga que trabalhava comigo, que já era evangélica, e disse: olha, domingo eu quero ir para a igreja. Eu quero receber a Jesus como meu Salvador. Já foi decidido? Já fui decidido. Durante o dia o Espírito Santo fez a faxina, CDs de músicas seculares e outras coisas. Eu joguei fora, sequer dei às pessoas, e me livrei de muitas coisas, rasguei muita coisa também, fiz uma trouxa assim, né? E me livrei daquilo ali. E à noite eu fui praticamente só para confessar, né? Mas essa decisão havia sido tomada no coração mesmo. Que maravilha. Lembra da mensagem? Lembra da palavra específica daquela noite? Não? Mais ou menos. Eu já estava tão ansioso por que fizesse o convite logo, né? Que aí eu já fui o único na noite que se decidiu para Jesus, mas eu senti uma paz muito grande, indescritível, né? Foi o único? Fui o único. Naquele dia. Não teve vergonha de estar sozinho ali na frente? Não tive. Essa decisão foi uma coisa de Deus mesmo, no meu coração. Eu fui decidido de casa mesmo. Já estava esperando só o momento que ele fosse fazer o convite para ir à frente e, com a mão levantada, abrir meu coração para o Senhor. E foi isso que aconteceu, né? Eu entreguei minha vida a Jesus. Talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo agora estão também dizendo: bom, eu era como o senhor, irmão, eu nunca bebi, eu nunca fumei.